tarde, vocês me ouvem bem? Muito Sim. bem. Gente, eu queria agradecer muito o convite, né? Quando a Márcia falou comigo, eu fiquei muito feliz, principalmente de poder compartilhar mais informações sobre a terapia comportamental, né? E a gente pensando um pouquinho sobre as evidências que a gente tem em transtornos que são correlatos, né, à síndrome do Phelan, e como talvez possa ajudar, né, no desenvolvimento dos quadros. Bom, falar sobre problemas de comportamento, sou um pouco suspeito, porque eu estudo só isso, praticamente, assim, na minha parte acadêmica. Então, é um assunto que eu sou apaixonado, falaria por horas e horas. Então, eu tentei compilar um pouco o que é o mais importante para a gente poder discutir, tirar dúvidas de como é que é esse processo, né? E a gente poder, a partir disso, pensar em conclusões e escolha de terapias, né? E tudo que puder ser feito. Vocês veem meu slide? Perfeitamente. Sim. Ótimo. Então, avaliação de problemas de comportamento, na minha opinião, ele é um dos temas mais importantes da gente se discutir quando a gente está falando de modelos de intervenção, principalmente modelos abrangentes, né, de alta carga horária, porque são eventos que acontecem muito frequentemente na maioria da população. Eu, na semana passada, assistindo o professor Alex, né, e o Andrew, é muito interessante ouvir sobre a prevalência de determinados comportamentos. Eu trouxe alguns dados que são de autismo, deficiência intelectual, porque provavelmente parte dessa população ela expressa, né, as questões genéticas do Phelan. E problemas de comportamento, então, é muito comum a prevalência, em diversas formas, né? A gente pode falar sobre autolesões, que são comportamentos de causar dano a si, que podem acontecer de diversas formas. Comportamentos de heterolesão, que é quando acontece algum comportamento que causa dano a outras pessoas, que também é bastante prevalente. E um comportamento até que é um pouco menos discutido na forma geral, não na literatura, mas na prática clínica, que é o elopement, que é uma fuga que acontece em ambiente público, que a criança sai em direções assim aleatórias e você não consegue prever. É uma das maiores causas de morte prematura dentro da população autista, principalmente. Então, problemas alimentares também é muito comum, e paica, né, que é aquele comportamento de botar coisas que não são comestíveis na boca, e muitas vezes é o grande vilão de um bom sono, né? Se acordar de madrugada, se botar, se engasgar e ninguém poder ajudar. É bem complicado esses tipos de apresentação comportamental. Bom, mas a gente pode olhar para comportamentos não somente pelas suas formas, eu trouxe aqui os mais críticos, que são comportamentos que mais aparecem na minha prática clínica dentro dessa população, e principalmente na infância e na adolescência. Mas a gente pode utilizar alguns outros fatores para pensar vários comportamentos se eles merecem algum nível de avaliação e de intervenção. São fatores que se relacionam mais com seu impacto social do que a sua forma, né? Então, tem comportamentos que podem se tornar alvos de avaliação e intervenção por causa da forma que acontece devido aos impactos que geram. Então, como, por exemplo, se trazer risco ao indivíduo ou às pessoas que convivem com ele, né, ou que atrapalha as pessoas de aprenderem, ou de permanecerem no contexto de ensino-aprendizado, né, e por isso diminuindo a sua exposição a contextos mais ricos de terapia ou fatores relacionados. Ou comportamentos que possam limitar acesso a contextos menos restritos, né? Na minha prática clínica é muito comum ouvir relatos de pacientes adolescentes, adultos ou até algumas crianças já, que as famílias evitam sair, evitam ir para lugares públicos, que não conseguem ou não têm segurança de sozinho transitar em alguns ambientes. E isso acaba diminuindo ainda mais o acesso dessa pessoa a outros contextos de aprendizagem, né? E que possa se relacionar de forma diferente. O aumento de comportamentos que podem gerar estratégias mais aversivas pela comunidade geral. Isso se relaciona muito mais como, por exemplo, pessoas que tiram roupa em público ou manipulam a região genital em um elevador, né? Daqui que a gente explica a situação, às vezes essa pessoa se coloca em risco, pessoas que não são conhecidas da criança, do adolescente, podem reagir de uma forma não esperada, e isso causa todo um transtorno ali daquele momento. E problemas de comportamento que podem diminuir o contato da criança com coisas que ela tem preferência, e na maioria das vezes que já tem uma vida mais limitada, né, de lazer e de possibilidades,
E como, por exemplo, eu tinha um paciente, eu sempre conto essa história porque para mim é muito forte, que ele, as únicas coisas que ele gostava de usar, gostava de fazer, era usar o tablet. Ele tinha um interesse muito restrito, pouquíssima exploração no ambiente, mas quando ele apresentava ocasionalmente comportamentos de morder o tablet ao ponto de quebrar a tela. E isso prejudicava ele, porque ele ficava 2, 3 meses sem poder usar, até a família ter dinheiro para comprar um novo iPad, comprar um outro tablet, né? E ele não sabia, mas indiretamente aquele comportamento dele punia ele durante meses. E isso diminuía a qualidade de vida dele de forma geral. Mas pensar em avaliação não é somente também pensar em se é um critério clínico ou não. É pensar que a gente também não pode agir sem antes saber onde a gente está pisando, né? Eu acho que um dos maiores riscos... Tá tudo bem aqui, viu, pessoal? Um dos principais riscos que eu vejo nas terapias é a implementação de técnicas pela implementação quando a pessoa não sabe o contexto de uso, né? Ou a execução de terapias quando você não sabe o momento do porquê usar aquilo. E isso é extremamente prejudicial. Isso diminui a confiabilidade das famílias nas terapias de forma geral, porque entende como se fosse uma receita pronta. Quando, na verdade, tudo que é produzido, em tese, é produzido através de um raciocínio clínico que tem que tomar algumas decisões antes. Mas fatores também relacionados à dignidade são cruciais para a gente realizar avaliações. Essa foto aqui é do professor Greg Henley. Esse texto dele eu adoro, e ele fala assim: há também uma questão humanística para realizar avaliações funcionais, que são avaliações de problema de comportamento, pois dignificam um processo terapêutico por, no final das contas, perguntar à pessoa o porquê ela está se comportando dessa maneira antes de implementar um tratamento. Usar modificação do comportamento, programar poderosas, mas arbitrárias contingências de reforço e punição, sem primeiro reconhecer a história única do indivíduo atendido, ou as contingências predominantes que ela ou ele está experienciando, é algo imprudente, né? Você já chegar com a intervenção pronta, sem você saber exatamente o que você está observando e está lidando, é extremamente imprudente. É como dizer ao nosso paciente: eu não sei por que você se comporta dessa maneira, porém isso não me importa, pois eu posso mudar seu comportamento. Por contraste, uma abordagem analítico-comportamental com avaliações funcionais em seu núcleo, ou seja, querendo entender por que as pessoas fazem o que fazem, essencialmente comunica: eu não sei por que você está se comportando assim, mas eu irei investir um tempo investigando o porquê e incorporar esses fatores em todas as tentativas de mudar seu comportamento. A ideia principal, então, de uma avaliação comportamental não é produzir pessoas que serão obedientes, submissas, né, complacentes a diversos fatores do ambiente que possam até causar dano. É pelo contrário, é a gente poder entender o porquê ele faz, para a gente poder ensinar como ele pode advogar com o ambiente de forma melhor. Dizer que não quer, que está cansado, dizer que quer mais, informar que está se sentindo sozinho, que quer mais cuidado, que quer mais interação, né? Enfim, é a gente conseguir entender exatamente o porquê você faz isso e não necessariamente você precisa talvez se morder para comunicar isso, bater, né, ou quebrar coisas, que são comportamentos, na minha experiência clínica, na maior parte das vezes, comunicativo. Então, onde é que a análise de comportamento aplicada entra nisso? A análise de comportamento aplicada, para quem não conhece muito bem, ela é uma ciência. O que isso quer dizer? É um campo que busca investigar fenômenos do mundo de forma sistemática, implementando métodos de coleta das informações, organização dessas informações, que atesta entre seus colegas se todo mundo está concordando, se está vendo o que está sendo visto, e a partir disso se chega a conclusões acuradas da confiabilidade desses achados, né? A análise do comportamento, então, enquanto ciência, ela busca estudar o comportamento humano. Na sua vertente aplicada, ela, na verdade, então, não quer estudar qualquer aspecto do comportamento humano. Ela quer estudar quais comportamentos humanos são socialmente relevantes, quais irão melhorar a qualidade de vida das pessoas, quais trazem algum impacto de aumentar o seu sofrimento, ou que dificultam essa pessoa de ter uma vida melhor. Então, a gente estuda comportamentos que são significativos, comportamentos que importam. A gente estuda outros comportamentos? Estuda, mas é uma outra parte da nossa ciência, que é chamada ciência básica. A ciência aplicada é uma ciência da derivação de procedimentos tecnológicos. A gente quer entender os comportamentos para criar tecnologias e melhorar a interação humana de alguma forma.
Bom, com a população autista, deficiência intelectual e atraso de desenvolvimento de forma geral, é um campo que a gente teve muito investimento de pesquisas e a gente tem ampla e sólida consolidação para diversas questões. E hoje eu quero discutir com vocês sobre a parte da avaliação desses comportamentos. Então, o que é essa tal avaliação funcional que eu me propus a passar a tarde falando com vocês? A avaliação funcional é um processo no qual as variáveis que influenciam o problema do comportamento é identificada. O que é que essa frase está querendo nos dizer? É um processo de investigação. Eu quero investigar o que é que impacta meu filho, meu primo, meu marido, enfim, o que é que impacta as pessoas que eu estou investigando estarem se comportando dessa maneira. Quais são os fatores da experiência individual de vida dele que são mais significativos para ele continuar se comportando assim? A avaliação funcional é esse processo. Mas ele não é só isso. Ele, então, é um processo de tentar identificar as fontes de controle do comportamento. Quando a gente fala de fontes de controle do comportamento, a gente está querendo entender o seguinte: a análise do comportamento entende que cada pessoa é única, cada pessoa tem uma subjetividade, desde o nascimento, de experienciar o mundo de formas diferentes. Mas a gente compreende que a história de vida é um dos aspectos mais importantes do momento que você quer compreender o comportamento de alguém. A gente entende que os efeitos, na verdade não os efeitos, mas essa interação com o mundo e a forma que eu experienciei essa interação que me faz permanecer em determinados padrões comportamentais ou não, que me constituem de eu contar a minha história de vida. E aí, quando esses efeitos dessa interação aumentam a minha forma de me comportar, a gente chama de reforço. Então, reforço é o nome que a gente dá para qualquer experiência que é significativa na vida de alguém e que aumenta, de determinada forma, seu padrão comportamental. Na década de 80, principalmente estudando casos de atraso do desenvolvimento e comportamentos mais graves, a gente acabou classificando essas formas de experiência da vida em duas formas. As experiências então, essas consequências que me impactam são socialmente mediadas, ou seja, elas aconteceram, mas pela mediação de alguém, e as consequências que não são socialmente mediadas, que eu mesmo promovi o acesso ao que está fortalecendo esse meu padrão comportamental. A gente vai entender primeiro esse primeiro tipo de relação, e depois a gente vai discutir o outro. Então, as consequências socialmente mediadas, a gente então vai ter as consequências que são mediadas por reforço positivo. O que isso quer dizer? Que algum evento aconteceu no ambiente promovido por uma outra pessoa, e usualmente esses eventos, então, podem ser acesso a uma atividade de preferência, ou um item de preferência, que a gente chama de, então, acesso a itens, que foi na década de 80 que esse termo surgiu, ou então acesso a interações de interesse. Então, quando eu me comporto dessa forma, eu estava sozinho na sala e alguém veio me prestar cuidado, alguém veio falar comigo. Eu estava brincando, mas a pessoa não estava na interação do nível que eu gostava, e depois que eu me comportei assim, a interação melhorou de qualidade. Isso aqui vocês podem encaixar para qualquer comportamento. Então, comportamentos adequados, tanto ao ponto de chamar a mamãe na sala gritando e a mãe vir para saber o que aconteceu, quanto o fato da pessoa pegar um objeto e jogar e quebrar, e a mãe sair da sala, da cozinha, para vir reclamar do porquê ele fez isso. Ambas as situações, a gente está se referindo, então, que aumentou as interações naquele momento, e aquela pessoa estava motivada a interagir melhor com o ambiente, interagir melhor com as pessoas. Ou então, quando alguns determinados comportamentos, eles geram acesso a coisas. A criança, ela começa a ficar mais agitada, ter um comportamento psicomotor mais agitado em casa, derruba objetos, ocasionalmente se morde, e aí a família decide fazer um passeio de carro por isso. Então, aí ele tem acesso a um passeio que ele adorava. Mas, Luiz, isso tudo que você está me falando é meio perigoso? Se meu filho está me dizendo que ele quer interagir comigo, se meu filho está me dizendo que ele quer sair, eu devo parar de fazer isso, então, porque ele está se comportando assim? Não, não é nada disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que esses são os motivos que ele faz. E a gente entender os motivos, as razões, fazem com que a gente consiga antecipar e promover uma comunicação melhor, promover uma estratégia de prevenção melhor, né? Então, fazer essa criança conseguir dialogar com o ambiente sem ser com os comportamentos inapropriados. Raramente a gente usa como tratamento de escolha, que a gente chama de extinção, mas que é o que a pessoa fala assim, ignora, para de dar, né, coisas desse sentido. Por quê? Porque a gente tem muitas pesquisas que mostram que isso, na verdade, aumenta o problema de comportamento inicialmente, é muito difícil a família manter. E também não é muito digno, né, a gente tirar o que a pessoa está precisando naquele momento.
Se ela está batendo e gera isso atenção, quer dizer que a sua atenção importa muito. E a gente deve ouvir essa pessoa necessariamente. Os outros tipos de consequência socialmente mediadas, elas então são chamadas de consequências de reforçamento negativo, que é quando o comportamento promove a remoção de algum evento no ambiente. Então, eu entrei na terapia e foi me apresentada uma tarefa muito difícil, e aí quando eu me mordo, essa tarefa é removida para me prestar cuidado. Então, eu não tenho como dizer intervalo, não sei dizer que estou cansado, mas quando isso acontece, ocasionalmente eu tenho um intervalo entre as coisas que eu estou fazendo, que eu não quero, até a próxima vez. Novamente, isso aqui eu não estou dizendo para manter a tarefa a qualquer custo. Aqui eu estou falando para a gente ouvir atentamente esse comportamento da criança se morder como uma comunicação. Ela está dizendo que está cansada. Então, a terapia ela tem que ouvir isso a partir de uma avaliação e agir sobre isso a partir dessa avaliação. Diminuir a dificuldade da tarefa, ensinar a criança que quer intervalo, suspender essa tarefa até ela ter melhores habilidades para lidar. Então, quase nunca a gente está falando de forçar alguém a permanecer num ambiente que é sofredor, né, que causa angústia, que é ruim. Bom, as consequências não socialmente mediadas, essas são as mais difíceis de tratamento. Elas são, em geral, a que a gente tenta investir mais tempo de pesquisa e que os procedimentos não são tão claros. Elas são quando o comportamento acontece independente do que as pessoas fazem. É porque os efeitos de reforço acontecem no corpo da pessoa e ela mesma promove. Então, possa ser porque quando ela faz algum comportamento, por exemplo, arremessar um objeto, ela tem ali uma preferência de ver aquele objeto caindo, de ver o objeto sendo arremessado, e isso ela pode se auto-administrar. Como pode ser porque quando ela tem algum tipo de mordida no bracinho dela, ela tem uma sensação que é de preferência, e para a gente seria de dor, mas para ela aparentemente é de preferência. E existem de reforço negativo, às vezes tem criança que está se mordendo porque está coçando, e ela não sabe se coçar, porque ela está sentindo dor e ela não sabe dizer que está com dor, né? Eu tinha um paciente adolescente que ele ocasionalmente apresentava um comportamento de bater, assim. E a gente começou a correlacionar com outras coisas, descobriu que eram noites mal dormidas, e ele começava a tomar, então, um medicamento, um Dorflex, e aí esse comportamento sumiu, era dor. Ele não sabia dizer que estava sentindo dor, né? Mas como ele era muito comprometido em muitos níveis, até a gente chegar nesse ponto, a gente precisou de muita avaliação, muita investigação, para não submeter ele para uma intervenção de péssima qualidade, né? Ou uma intervenção ao acaso, da gente tentando coisas sem saber exatamente onde está pisando. Bom, gente, para isso, então, o que é que a gente vai conversar para vocês saberem quando vocês estão interagindo com o analista do comportamento, o que cobrar ou entender o que está acontecendo, né? Essa avaliação funcional, que é esse processo de descoberta dessas fontes aqui de controle do comportamento, para a gente poder saber como agir melhor, ela, na verdade, acontece através desse processo da avaliação funcional, que é um termo guarda-chuva para várias coisas que o clínico faz, e existem níveis de qualidade da evidência de cada coisa que está sendo feita. Então, existem as avaliações funcionais indiretas, que é quando a gente coleta as informações através de terceiros, então, entrevistas, escalas, telefonema, uma anamnese de primeira reunião, né? Existem as outras avaliações que a gente vai discutir. Então, o que é que seria essa avaliação funcional indireta? Para quando vocês passarem por ela, vocês saberem. Ela é basicamente a entrevista, de forma geral, que é uma coleta de dados na ausência do comportamento que eu estou querendo entender. Ela pode ser feita, então, com os pais, com os cuidadores, com os próprios terapeutas. E, em geral, a gente coleta que dados nessas informações? O quanto acontece, como é a gravidade. Ele se morde, mas quando ele se morde fica vermelho. Acontece perfuração, há perfuração com sangue, né? Há perfuração ao nível do osso. A gente tenta entender qual é o nível de gravidade daquilo que a gente está lidando. Quais são os locais que geralmente você percebeu, Márcia, que acontece? Que contextos sociais você vive com ele, que essas coisas ocorrem, né? Quais são as reações das pessoas quando esses eventos estão em curso? E quando é que o comportamento não acontece? Na minha opinião clínica, é a informação mais importante. Quanto analista do comportamento, eu entendo que quando não acontece, é a maior previsão que a gente tem, principalmente para quadros graves. Porque se eu tenho um paciente, por exemplo, que ele tem comportamentos de autolesão,
Enquanto eu não sei o que fazer, eu sei o que fazer no sentido de como eu posso não promover esse comportamento, eu já vou estar agindo de forma de segurança com essa pessoa, né? Então, como é que isso geralmente acontece? A gente se encontra com a família, coleta essas informações, ou a gente pode utilizar questionários já validados, com coletas mais estruturadas, fechadas sobre acontecimentos cotidianos. Mas, pelo menos nas pesquisas, isso se demonstra que não é quase nunca para ser a tomada de decisão de primeira escolha, ou seja, eu não posso concluir uma avaliação só com entrevista, ou pelo menos não é recomendado. Porque as pesquisas já mostram que a confiabilidade desses resultados por entrevista só é compatível em 40% dos casos. Então, eu tenho 60% de chance de implementar uma intervenção errada, porque aquela informação fornecida não era realmente a informação que eu precisava obter naquele momento. Mas, Luiz, então, é antiético o meu terapeuta que fez? Depende. É um comportamento tão grave, que, por exemplo, está causando perfuração, sangramento, e que não dá tempo de observar mais, então talvez ele agiu da forma mais ética possível. Ele agiu primeiro para tentar, de forma remediativa, diminuir o que está acontecendo para depois investigar melhor. Então, não é tudo preto e branco, é tudo tomada de decisão clínica. Mas, se a pessoa tem tempo, em geral, a entrevista não é a primeira escolha de avaliação, não é só com base na entrevista. Mas também não é para descartar ela, é com base nela mais outras coisas. Um outro procedimento, que aí com certeza quem já foi meu paciente, ou que é meu paciente, ou que é meu cliente conhece mais, que são as avaliações funcionais descritivas. O que são isso? É quando a coleta de informações acontece por observação direta do comportamento acontecendo. Eu vou em campo para olhar aquele comportamento que eu quero entender e identificar o que é que pode estar relacionado a esse comportamento. Eu levanto hipóteses, eu coleto informações estruturais do ambiente, onde foi, o que tinha no ambiente, quem estava presente, quem não estava, e aí eu vou coletando muitas informações, são folhas, né, que a gente faz, e o propósito inicial é criar hipóteses. A gente não consegue identificar causas por observação, mas a gente cria boas hipóteses. E isso já aumenta em quase 20% a fidelidade dos achados. Então, a gente já tem ali quase 60% de chance de fato, entender o porquê aquela pessoa está fazendo o que ela faz. Então, isso pode acontecer aqui por essa tabelinha, que eu acho que muitos terapeutas já viram, muitas famílias também que fazem terapia comportamental conhecem, que é a coleta ABC. Então, que ela faz uma descrição do comportamento, o evento anterior, o evento posterior, e é folha, muita folha, e as coisas tem que esquece de imprimir, tem que imprimir, e a coisa vai fazendo, né? Ou então a gente coloca uma folha mais estruturada, que a família só tem que marcar, o terapeuta só marca, para a gente poder ter dados mais acurados. Mas, Luiz, qual o grande problema? Leva muito tempo esse tipo de avaliação. Em geral, leva semanas, dias. Eu necessito fazer muitas observações. Possa ser que eu vá fazer a observação e o comportamento não aconteça, porque já que eu não estou manipulando o ambiente para acontecer, fica ao nível do acaso. E isso investe-se muito tempo. Dependendo dos recursos que você tenha no momento, terapeuta bem treinado ou mal treinado, ou terapeuta com boas habilidades ou baixas habilidades nesse momento, pode ser um instrumento que você usa já para tomar alguma decisão, na maioria das vezes, né? Mas ele ainda não é o standard, não é o melhor, não é o padrão ouro da literatura, mas já é um começo muito mais acurado do que somente entrevista. Mas dá muito trabalho, a gente tem que criar categorias e a gente tem muito risco de viés de quem observa, né? Eu, como terapeuta, tenho muita experiência do que eu já observei no passado e deu certo, e eu descobri o porquê um comportamento acontecia. Então, vocês acham que se eu for observar um comportamento a primeira vez, eu vou fazer uma observação ingênua ou já vou sair buscando coisas que, quando eu observei antes, deu certo de eu achar? Provavelmente o que deu certo antes. Então, as pesquisas mostram também que esse tipo de avaliação, ABC, ela leva quase predominantemente para se concluir que a causa de algum comportamento é por atenção, né? Porque, em geral, sempre tem alguém presente só olhando, né? A criança pode ter algum contato social na hora de, depois de fazer o problema de comportamento, buscar a atenção de quem está ao redor. Então, a chance muito grande de se concluir um motivo errado do porquê aquele comportamento acontece como atenção na maioria das vezes. Bom, mas são decisões clínicas que a gente tem que adotar, são coisas que vocês possivelmente vão experienciar no dia a dia das terapias, e é importante saber, é bom, tem bons resultados, mas em média 60%.
Por último, naquela guarda-chuva que eu estava falando com vocês, tem as análises funcionais. Análise funcional, ele é um procedimento amplamente pesquisado, né, e que ele tem como principal objetivo demonstrar empiricamente, ou seja, através de experimentação, de teste direto, quais são as causas de um comportamento, por que aquele comportamento acontece. Então, quando o clínico ele vai conduzir esse tipo de investigação, ele não vai para ver a oportunidade de ver aquele comportamento, ele vai para promover situações ambientais que já são possivelmente evocadoras e descobrir qual é a força da relação entre esse ambiente que a gente promoveu e a ocorrência do comportamento. Então, qual é o nosso principal propósito? Que a gente faça situações sociais, ambientais específicas e a gente observe se há mudança do comportamento ou não para aquilo que eu quero entender. Com isso, eu consigo concluir realmente qual é a função, ou seja, qual é a causa daquele comportamento. Eu posso pensar de como posso mudar. Então, tome muito cuidado de quem nunca viu seu filho, nunca observou o comportamento e já sabe como solucionar. Em geral, a gente precisa de muita observação para saber o que fazer. A gente precisa de muitos dados clínicos acurados para a gente tomar uma decisão com certeza, né? Eu acho que uma das frases que a Márcia deve mais ouvir de mim é: vou pensar, vou ver, vou observar, porque eu nunca, quase nunca dou uma resposta pronta para alguma coisa, né? Porque eu preciso de dados para tomar decisões. Então, a gente também pode, a partir disso, ter certeza do que pode inibir um determinado padrão comportamental. Como tudo na vida, isso teve um início. Esse tipo de avaliação, que é a avaliação que eu vou apresentar para vocês de forma bem mais detalhada agora, ela foi descrita a primeira vez em 1982, pelo primeiro autor, que é o Brian Iwata, esse rapaz aqui, da Universidade de Chicago, e alguns colaboradores dele da época, e que esse artigo ele foi publicado em 82, mas foi republicado em 94. Por isso que na minha foto ali tem 94, mas é porque esse artigo teve tanto impacto na área que um outro periódico pediu para republicar o mesmo artigo anos depois de sua publicação. E aí, qual foi a proposta? Ele queria descrever formas, então, iniciais de avaliação de comportamentos através de medidas repetitivas em ambientes análogos. O que quer dizer ambiente análogo, Luiz? Quer dizer ambientes que parecem com a vida cotidiana daquela pessoa. Então, a gente reproduz aspectos do que as pessoas fazem frente àquele comportamento, do que as pessoas fazem no seu cotidiano, para tentar promover a ocorrência do comportamento naquele momento e a gente quantificar. E a gente quantifica muito. Então, a gente cria medidas consistentes do que está acontecendo para a gente saber exatamente qual é o ambiente que tem mais padrão comportamental que eu quero entender ou que tem menos. Nesse artigo, então, original, ele teve 9 participantes. Não é um N pequeno, para quem está acostumado de ver pesquisa de delineamento de grupo. Geralmente não é mais impacto se for 30, 40, 60 pessoas, não. Aqui é uma pesquisa que adota um delineamento chamado delineamento de sujeito único. Então, ter 9 participantes já é muita coisa, porque a gente analisa o comportamento individual de cada participante ao longo do tempo. Então, a gente analisa processo de mudança. Pesquisas de grupo, em geral, analisam, na verdade, efeitos. Então, avalia pré e pós. Então, só encontra o participante 2 vezes. A gente não, a gente analisa os dados momento a momento em todos os encontros, com medidas observáveis daquilo. Então, um N de 9 é um N alto para uma pesquisa de sujeito único. Dito isso, os comportamentos alvos desse estudo, eles foram comportamentos de autolesão. Por quê? Porque comportamento de autolesão é um tipo de comportamento muito grave e que eu acho que é um dos que causam mais preocupações, né? E naquela época a gente tinha muito pouco conhecimento do porquê esses comportamentos aconteciam. E aí o Iwata, ele testou, então, 4 principais situações de teste para tentar entender o porquê esses comportamentos aconteciam. Uma condição que ele chamou de atenção, uma condição que ele chamou de fuga de demanda, sozinho e brincar, que era o que ele chamava de condição controle. E a gente vai disputar exatamente o que é que se era feito em cada momento desse. Os participantes, eles tinham de 3 a 9 anos nessas pesquisas, né, e tinham um atraso de desenvolvimento, e poucos tinham diagnóstico de autismo, porque na época esse diagnóstico já não era tão claro como é hoje. Bom, a primeira condição que acontecia é que eles eram apresentados, e até hoje é, na nossa avaliação, quando a gente conduz essa, igualzinho desse estudo,
as sessões que podem ser de 5 a 15 minutos. Nesse estudo, são sessões de 15 minutos. E nessa condição, ele, então, arruma o ambiente de uma forma que promova uma certa motivação específica na criança, né? No caso do estudo do participante. E se esse comportamento acontecer, a gente vai reagir de uma determinada forma para ver se isso aumenta o comportamento e, portanto, a gente provar que aquilo ali tem função de reforço. Então, a primeira condição experimental que eles testavam era a condição de atenção, que na época chamava de reprovação social. E como é que isso acontecia? A criança então, entrava na sala da sessão e o terapeuta, então, interagia um pouco com essa criança. E depois que ele interagia, em média, 1 minuto, ele se afasta, ignorando, falando assim, Ruth, eu vou ficar ocupado aqui agora, você brinca aí enquanto eu estou aqui terminando de trabalhar aqui no computador. Depois que ele faz isso, se a criança apresentar o comportamento que eu quero entender, então, por exemplo, se morder, ele então levanta e age exatamente como a família agiria. Abaixa a mão, fala, não faça isso, você vai se machucar, olha como ficou vermelho, eu fico muito triste quando você faz essas coisas. E assim que a criança se acalma, ele então fala, pode continuar brincando então que eu vou voltar a fazer, e se afasta de novo. E faz isso algumas vezes, todo momento que o problema de comportamento acontece. Para a gente observar, então, o efeito de reforço disso. Então, o efeito de que se realmente essa reação do adulto fortalece determinado padrão de comportamento. Na situação play, é uma situação... Deixa eu só adiantar aqui, pessoal, só para fazer sentido do play melhor. Na situação demanda, é uma condição em que o paciente, então, entra na sala e o terapeuta fala, vamos fazer uma atividade aqui. E apresenta uma atividade que é de média a alta dificuldade para ela, e fornece ajuda se ela precisar, mas continua a atividade. Se ela apresentar um problema de comportamento nesse momento, o terapeuta, então, ele remove a atividade e fala, estou vendo que você está cansado, não precisa fazer isso, pode sair para você, já deu, não precisa mais fazer nada agora. Aí, depois de 30 segundos, 1 minuto, ele chama de novo, fala, Márcia, senta aqui de novo, vamos terminar essa atividade aqui. E se a criança apresentar um problema de comportamento, ele é liberado de novo da tarefa várias vezes, para a gente poder testar se é sair da tarefa que pode agir como uma coisa que fortalece o comportamento. Já a situação play, que estava aqui no anterior, é uma situação que a gente chama de situação controle, parece que na época era brincar, que é um contexto em que é o contexto ótimo. Tem os brinquedos que ele gosta, o terapeuta, no caso, está ali próximo, dando a atenção que ele quer, não tem nenhuma atividade direcionada para a criança, nem para o participante aqui nesse caso. E se o problema de comportamento acontecer, nada acontece, não tem brinquedo removido, não tem reclamação, não tem nada apresentado. Então, é uma situação que, se for mantido por consequências socialmente mediadas, que a gente discutiu antes, ou seja, pelo comportamento do outro, em tese, esse ambiente aqui não era para acontecer, porque está tudo ótimo, não tem nada dividido de atenção, não há tarefas, não há itens que ele quer fora do alcance dele. Então, seria um contexto que controlaria mais ainda o ambiente. E, por último, e não menos importante, existe a condição sozinho. O que é essa condição sozinho? A condição sozinho é quando o experimentador e a gente clínico coloca a criança na sala e fala assim, fulano, fica aí brincando que daqui a pouco eu volto e fecho a porta e assisto por uma câmera ou por um espelho espião. O que acontece lá dentro quando ele não tem ninguém por perto e ninguém para reagir sobre o que ele faz. E aí, essa condição, ela acontece pelo tempo determinado da sessão, e a gente quer observar se, na ausência de qualquer relação social, esse comportamento acontece e continua acontecendo, ou será que ele só faz isso na presença de outras pessoas? Para a gente poder comparar. Agora, a gente vai começar a discutir como é que, quando a gente faz esse percurso de avaliação, a gente analisa os resultados. Eu sei que gráfico assusta muita gente, mas eu juro que eu vou tentar que fique uma coisa mais palatável. Então, nessa pesquisa original, um participante 1, ele tinha comportamento de autolesão, e aqui nesse eixo aqui, que a gente chama de ordenada, tem a porcentagem de tempo que ele permaneceu fazendo o comportamento que a gente, como clínico, quis entender. E aqui na abscissa é a passagem das sessões. Então, lembrando que cada pontinho desse aqui é uma sessão, então cada sessão tinha 15 minutos, e elas iam acontecendo
uma seguida da outra, em média de 4 a 8 por dia, para a gente poder entender o que ocorria. Se a gente observar com cuidado esse gráfico, o que a gente percebe? Na situação desse triângulo fechado, que significa o momento da demanda, o comportamento acontecia em média de 20 a 40% do tempo. Nas demais condições experimentadas, o comportamento não aconteceu nenhuma vez. Através dessa avaliação, que a gente chama de experimental, então, porque a gente experimenta, a gente conseguiu, então, comprovar que o comportamento é mantido por fuga da tarefa. E com essa informação em mãos, comprovada e bem clara, o clínico pode tomar várias decisões de como melhorar esse comportamento. Fornecer mais intervalo, diminuir dificuldade, ensinar a criança a falar para pedir intervalo, não propor mais aquela tarefa até que ela tenha habilidades melhores, melhorar a qualidade dos combinados para executar aquela tarefa. Enfim, existem várias coisas que podem ser feitas nesse caminho. Vamos olhar aqui o dado de alguns outros 2 participantes. Já vi que meu slide desconfigurou o compartilhamento. Mas aqui na criança 4, a gente então tem os mesmos dados de porcentagem de tempo e sessões. E a gente observa então que essa criança aqui, ela fazia o comportamento de autolesão de 60% a 100% do tempo, quando ela estava o quê? Sozinha. Esse é um dos dados que indicam a gente, então, que esse comportamento ele é mantido por reforçamento que a gente chama de automático, ou como as famílias gostam de chamar, é sensorial, né? É alguma coisa que ele tem no corpo dele, que ele consegue, não precisa de ninguém, ele mesmo faz, né? E isso, desde a entrevista, às vezes já fica claro, porque a mãe fala assim, não, quando eu cheguei no quarto, ele já estava fazendo, ele nem sabia que eu estava indo, né? Enfim, tem várias informações indiretas que a gente usa também para confirmar. Mas qual é o dado mais interessante da gente olhar aqui? Esse de baixo. Se a gente perceber, nos contextos que essa criança estava fazendo tarefa, que estava podendo brincar, né, e estava com algum adulto ali se direcionando para ela, mesmo que seja para reclamar, o comportamento dela se machucar acontecia muito menos, em média 30% das vezes ou menos. Isso é um prognóstico ótimo no sentido de dado, porque me diz que esse comportamento ele compete. Então, se essa criança ela estiver ocupada em um contexto social enriquecido, ela não vai se machucar. Às vezes a avaliação já indica o tratamento, tá vendo? Então, quer dizer que esse comportamento dela, ela faz porque ela tem alguma coisa no corpo que reforça, mas tem coisas no ambiente que são muito mais importantes para ela e que ela deixaria de fazer se ela tivesse um dia mais preenchido. Isso já é um primeiro momento que a gente pode pensar em muitas coisas. A criança 5 aqui, a gente tem um dado que a gente observa que ela tem um comportamento mantido por múltiplas coisas. Então, predominantemente por atenção, porque ela faz muito mais quando alguém reclama com ela, mas acontece também de uma forma um pouco menos estável por fuga de demanda, e quando ela brinca, malmente acontece. Então, quer dizer que quando o ambiente está bem enriquecido, isso não acontece. Geralmente, esse dado indica que não é sensorial, não é automático, e que a gente, então, tem que mexer no ambiente para poder lidar com esse comportamento. Então, portanto, o tratamento aqui já fica informado a partir da nossa avaliação. Essas são as condições já bem consolidadas na literatura nos últimos 40 anos de pesquisa que a gente tem sobre esse tipo de avaliação, né? Então, a gente geralmente pode fazer uma condição que a gente priva a pessoa de atenção e ver se quando a gente dá atenção para o problema de comportamento é o que mantém, se é para ela sair da tarefa que ela não está muito interessada, se acontece quando ela está sozinha, ou quando ela tem tudo que ela quer à disposição, né? E por último, que é uma condição que só surgiu depois nas pesquisas, se é por acesso a item, se ela se comporta assim para conseguir algum objeto que ela quer e poder consumir aquele objeto. Bom, eu acho esses dados muito interessantes, é uma das coisas que eu acho impressionante, é o nível de acurácia que as pesquisas podem dar sobre a previsão de alguns padrões comportamentais. E depois de 30 anos de pesquisa, quando foi publicada uma revisão em 2012, 13, que hoje já tem quase 40 anos, a gente já tem mais de 2.000 artigos publicados sobre esse procedimento de avaliação, sendo que desses 2.000 artigos, mais de 500 publicados em revistas revisadas por pares. O que isso quer dizer? Revistas com alta confiança, porque outras pessoas avaliaram o trabalho, descreveram se ele é confiável, né? E vários comportamentos foram avaliados, de agressão, algumas vocalizações, autolesão, destruição de propriedade, o elopement, que eu falei da corrida, né? Birras, vários comportamentos foram avaliados nesse sentido,
nesses 500 estudos que foram revisados. E, além disso, por que é importante? Porque hoje a gente já tem estudos de meta-análises que descrevem que tratamentos informados por esse tipo de avaliação levam a melhores resultados. E aí a gente tem várias meta-análises muito recentes, inclusive, de 2016 para cá, mostrando isso. Para quem não é muito da área acadêmica, o que é uma meta-análise? Ela é um estudo de revisão em que ele coleta tudo que foi publicado sobre um determinado tema e ele aplica uma medida estatística para conseguir saber se aquilo tudo fosse um estudo só, qual seria o real resultado, quais seriam os efeitos daquela intervenção ou da qualidade daquela avaliação. Então, por isso que dentro da pirâmide de evidências, meta-análise está em primeiro lugar, porque quer dizer que ela avaliou tudo que está embaixo, né? E mediu se aquilo ali, apesar de estar publicado, está publicado com qualidade. Porque não basta ter artigo sobre, o artigo ele tem que ter qualidade metodológica, né? Bom, outros modelos a partir desse tempo foram surgindo e foram modelos que vão ajudando a gente a pegar aquele estudo de 82 e usar de uma forma mais tecnológica, mais atual, com outras mudanças, a gente tomar decisões um pouco mais fluidas, tá bom? Eu trouxe para vocês um artigo super recente, agora de 2021, que propôs um modelo progressivo de avaliação que preserva algumas características desse estudo da Iwata que eu comentei e que ajudam a gente a tomar decisões talvez um pouco mais rápidas. Eu trouxe esse artigo também porque, inclusive, minha sócia Ruth, ela no mestrado dela, talvez ela replique esse estudo aqui no Brasil. E isso vai ser super bacana para dar um acesso melhor a essa informação, né? Então, ele propôs, então, que a gente talvez possa seguir 5 fases ao longo de uma avaliação e talvez não precise usar todas, a gente possa parar na primeira ou na segunda, se os resultados já forem de qualidade a partir disso. Nesse estudo, então, tiveram 20 participantes, e como eu disse, para delineamento sujeito único é muita coisa, né? E a gente vai olhar os resultados de alguns para entender como interpretar esse tipo de resultado, ou quando o seu terapeuta te apresentar um relatório com esses gráficos que às vezes ficam muito confusos na nossa cabeça, né, sobre o seu filho e coisas afins. Eu traduzi a tabela também para a gente poder olhar de uma forma mais clara. E aí eles tiveram 20 participantes, e a primeira fase é uma fase que estava replicando já estudos que pergunta o seguinte: será que se eu, na verdade, só rodar sessões observando a pessoa sozinha, isso já não me é preditor que aquele comportamento é sensorial, e eu já posso destinar um tratamento para isso, sem precisar ficar testando outras coisas no meio do caminho? Essa é o que a fase 1 fazia. Então, ela fazia 3 ou 4 sessões seguidas, de 10 minutos cada sessão, da pessoa sozinha e observava como ela se comportava nesse momento. E eles tiveram 2 padrões de resultados nessa fase 1. Metade dos participantes tiveram um padrão comportamental persistente. O que isso quer dizer? Que o comportamento acontecia mesmo quando ele estava sozinho. E a outra metade tinha o que eles chamavam de extinção, que é quando o comportamento ele não estava acontecendo ou reduziu nesse processo que a pessoa estava sozinha. Então, o resultado ficava informado assim. Aqui nesse eixo, a gente tem a porcentagem de tempo do problema de comportamento acontecendo. Aqui, as sessões, que nesse caso foram 3, né? Então, a gente pode observar que teve um nível alto de acontecimentos do comportamento problema da Ofélia quando ela estava sozinha, o que já me é um preditor que talvez seja por reforçamento automático, e eu já posso agir sabendo que não é nada que a mãe faz, que o pai faz, que a professora faz, que o terapeuta faz que mantém esse problema de comportamento. É algo no corpo dela, então vamos chamar a TO, conversar, né, a gente propor outras intervenções de enriquecimento ambiental e ver o que pode ser feito frente a esse comportamento. Já tiveram participantes que tiveram outro padrão. Ao invés de se manter estável ao longo das sessões em um nível alto, aqui esse participante pode ver que ele habituou, né? A primeira vez que ele ficou, aconteceu vários, mas nas próximas que ele já tinha experiência de como era ficar sozinho, aconteceu menos, aconteceu 0. Então, possivelmente, me é um preditor que esse comportamento acontece por causa das ações das pessoas que estão ao redor. E aí a gente tem que investigar que tipo de padrão é esse que as pessoas reagem, que promove o fortalecimento desse comportamento. Então, vamos ver como seria esse resultado. Aí eles propuseram que se, na fase 1, que a gente investigar na clínica, o padrão comportamental ele não persistir, a gente, então, poderia fazer talvez uma avaliação breve, que era rodar 10 minutos de cada contexto daqueles que eu falei com você, então 10 minutos de um contexto de demanda,
10 minutos de um contexto da criança brincando livremente, 10 minutos de um contexto da gente negando alguma coisa que ela quer e só entregando se ela fizer o problema de comportamento, ou 10 minutos ignorando e só reclamando se ela fizesse o que a gente não quer que ela faça. E aí eles fizeram, por que eles chamaram de breve, Luiz? Porque quando eles analisaram os dados, aqui embaixo, ao invés de avaliar os 10 minutos como uma sessão só, eles analisaram minuto a minuto da sessão, para observar o padrão comportamental ao longo dos 10 minutos e ver se talvez com os dados dos 10 minutos eu já não pudesse decidir o que ser feito sem precisar expor mais sessões, né? Com base nesse resultado, o que foi que eles encontraram? Que esse participante ele tinha nessa avaliação breve mais comportamentos mantidos no contexto de atenção e mais comportamentos mantidos em um contexto de fuga de demanda. Então, talvez o problema de comportamento dele tenha função mista, mas não ficou claro, porque também aconteceu aqui. Então, nesse participante, o Regan, se eu fosse o terapeuta, a gente ia decidir o quê? Então, vamos fazer uma avaliação mais pormenorizada, que é o chamado de multielemento. Então, o que é que eles fazem? Eles juntam os dados daqueles 10 minutos como se fosse uma sessão só, e aí avaliam mais sessões de vários 10 minutos de todas as condições para a gente ver se tem diferenciação. E aí eles encontraram o quê? Que na avaliação do sozinho ele não persistia fazendo, tá vendo? Ele não fazia. Então, se a gente só olhasse para esse dado, a gente pode concluir que eles realmente precisaram dar continuidade na avaliação. E aí, na condição em que eles fizeram vários testes seguidos e muito mais sessões, a gente tem um dado aqui diferenciado desse participante, que se fosse um paciente seria o mesmo resultado, de que ele faz isso para fugir da demanda. Então, eu já sei que eu tenho que medir esforços no contexto educacional dele, que ele está ali sendo exposto na terapia, e a gente mudar esse ambiente. Mas eu também posso concluir que ele tem alguns momentos que também evocam, mas não tão forte quanto um momento de demanda. Então, aqui o tratamento dele já está informado que tem que ser tratado para problemas de comportamento mantido por fuga de demanda. Então, tem que ensinar ele a pedir intervalo, aumentar, né, diminuir a dificuldade, todas as coisas que a gente pode fazer para melhorar esse contexto de quando ele tem exigido de fazer algo, né? Bom, existiria outro padrão, o padrão, por exemplo, do Peter, que quando ele estava sozinho aconteceu, mas aqui na pesquisa eles deram continuidade, e a gente pode ver, então, que ele se manteve alto em todas as condições. Teve condições aqui do experimento que ele se manteve mais baixo, que foi na condição do play e na condição de demanda. Mas, gente, quando a gente tem um resultado desse na avaliação, é um resultado muito preocupante. Somente nesse caso aqui dele, nesse caso dele não, que era de estereotipia vocal, mas se fosse de autolesão, quer dizer que é um comportamento que nada compete, que não adianta o que eu expor ele, que ele deixa de fazer as outras coisas para fazer o comportamento, né? E aí a gente tem um padrão comportamental mais difícil de tratamento, e aí as pesquisas demonstram que a gente leva muito mais tempo. Nesse caso do Peter, o que é que a gente faz? Se ele deu aqui alto quando ele foi exposto sozinho as primeiras vezes e quando ele foi exposto a múltiplos contextos, eu reexponho ele a ficar sozinho para eu poder ver se eu replico os dados iniciais. E olha só, a gente tem dados iguais entre as duas condições da avaliação, né? E aqui a gente pode perceber que quando ele está brincando, é um possível tratamento informado, de que ele compete com brincadeira, mas não ao nível de zerar o comportamento que a gente está querendo entender. Interessante, não é? Bom, quando mesmo assim a gente tem um padrão, na verdade, que os comportamentos ficam persistentes, a gente faz o que a gente chama de delineamentos alternados. A gente pega as condições, então, que o nosso paciente ele apresentou padrões comportamentais mais altos e testa com as condições que apresentaram mais baixo. Então, nesse caso aqui desse participante dessa pesquisa, ele apresentou padrões altos em acesso a itens, não foi? Não, demanda e acesso a itens. Então, o que é que a gente observa aqui? Um padrão diferenciado nesses dois contextos. Então, portanto, o tratamento está informado que eu tenho que ensinar ele como se comportar para acessar as coisas que ele quer e como ele precisa aprender a sair das demandas que são muito difíceis para ele, que ele não tem interesse. Então, quer dizer que esse comportamento ele é multicausado. Então, precisa de um tratamento muito mais abrangente. Márcia, eu estou vendo que está se aproximando do meu tempo, mas você me daria mais uns 5 minutinhos? Nossa, claro. Tá bom. Pergunta.
Então, nessa pesquisa original, de 2021, eles então propõem o seguinte, que se a gente rodar a fase 1 da avaliação e a gente tiver um padrão persistente, eu já posso talvez iniciar o tratamento baseado nesses resultados. Mas não, o comportamento não aconteceu quando ele está sozinho, então eu já posso iniciar uma avaliação mais ampla, que a gente chama de avaliação breve, de 10 minutos de cada condição e avaliar. Se deu indiferenciado e foi compatível com o dado da primeira parte da avaliação, eu posso realizar tratamento. Luiz, mas não é meio precipitado concluir o porquê meu filho faz somente com 50 minutos? Pode ser, depende do que eu estou vivendo no ambiente. Então, os próprios pesquisadores falam que se eu tiver mais recurso ambiental, se for seguro, eu passo para a fase 3 da avaliação para poder concluir de fato o que pode estar acontecendo. Então, a fase 3 é a fase em que a gente faz múltiplas sessões, e se der indiferenciado, já posso seguir para tratamento, mas se der inconclusivo, quer dizer que deu alta em algumas coisas mais baixo quando ele está sozinho, ou mais baixo quando ele está brincando, eu tenho que fazer, então, uma avaliação de delineamento alternado, que é aquela que eu escolho duas condições e vou ver o que se diferencia mais. E com isso eu posso julgar se é multicausado ou não e derivar um tratamento para cada coisa. Bom, dito isso, eu também vou trazer para vocês uma avaliação que é chamada de análise funcional prática, que é uma proposta do professor Greg Hanley, daquela citação lá que eu trouxe lá do início, e que ele propôs essa avaliação como se fosse um processo alternativo a esse procedimento padrão que eu vi apresentando para vocês. Eu, como clínico, eu tenho que decidir o que meu paciente talvez precise primeiro. E olha o que ele decide. Então, ele tentou descrever um procedimento que a gente possa avaliar problemas de comportamento, aumentando a segurança, porque se eu tenho um paciente que se morde e eu ficar expondo ele a muitas situações que ele se morde, ele pode se machucar ao longo da avaliação, isso talvez não seja seguro, né? E o tempo, porque se eu faço várias sessões, às vezes isso vai levar 10, 15 horas para poder concluir o que está acontecendo. Então, 15 sessões, né? Então, ele propõe que as condições elas sejam informadas pelos familiares, então a gente conduz uma entrevista que as famílias informam o que ela acha que é mais relacionado, e a gente testa somente o que a família informa. A gente junta o que a família informa no que ele chama de contingência sintetizada, eu vou explicar um pouquinho melhor isso. E a gente só tem uma condição de teste e controle, vocês vão ver como o gráfico é até mais fácil de se observar. E uma outra coisa que ele fala é que essa avaliação seria muito mais parecida com o dia a dia, porque no dia a dia você não sai de uma tarefa só para ficar livre na sala, você sai de uma tarefa para brincar com o brinquedo que está no armário, né? Você não quer você quer a atenção da sua mãe, mas não quer atenção só para reclamar com você, quer atenção para vir reclamar e depois sentar para assistir uma TV, né? Então as coisas não acontecem às vezes tão separadas como na outra avaliação propõe. E aí a gente tem essa avaliação aqui que ela sintetiza, ou seja, ela junta múltiplas consequências do dia a dia e entrega como se fosse uma coisa só. Então, por exemplo, a análise funcional padrão que eu apresentei para vocês, ela pode ter uma duração média de 3 a 16 horas, ou seja, de 3 a 16 sessões, né, para eu poder concluir, enquanto a avaliação prática do Henley teria uma duração média só de 15 minutos, no total, fora a entrevista com a família, mas a atuação só de 15 minutos. Então, ao invés de avaliar as coisas tudo separadas, ele propõe, então, que se avalie se a família falar, é quando eu estou segurando o iPad que ele gosta e quando eu chamo ele para fazer alguma coisa. Então, o que vai ser testado é, fulano, vem aqui escovar o dente, e se ele fizer o problema de comportamento, a gente vai liberar ele de escovar o dente e ele pode ir brincar no iPad, né? Porque é isso que geralmente ele faz, ele sai do que eu estou pedindo para ele fazer e vai brincar com o item preferido dele. Ele faz essas duas coisas, né? Então, ele propõe que a gente junte as informações da família e teste. Então, por exemplo, fugir da demanda para acessar o iPad, ou receber atenção em brincadeiras e não só de reclamação, ou então fugir da demanda para ficar próximo da mãe, né? Coisas que possam ser mais combinadas do dia a dia e serem avaliadas. Então, a sessão ela dura só 15 minutos, e aí ela é subdividida em sessões de 3 minutos, mas que acontecem uma seguida da outra. Então, é tudo junto. E é feita uma situação de controle, que é a situação em que está tudo que ele gosta lá disponível, a atenção da mãe, junto com o brinquedinho que ele quer, e a situação teste, que a mãe ignora e tira tudo. Ou então a situação que a mãe chama para fazer alguma coisa e tira o iPad, né? E aí é seguido por uma sessão de controle, teste, teste. Vocês vão ver melhor no gráfico como é que a gente analisa os resultados disso.
Não há intervalo, então são 3 minutos de uma coisa, segue para 3 minutos da próxima, 3, até um total de 15 minutos. E a sala é organizada de uma forma que a gente separe quando ele recebe tudo em um lado do ambiente e quando é o momento que seria o evocador do problema de comportamento do outro lado. Bora ver o caso do Andy aqui. Então, na pesquisa, o Andy ele tinha 11 anos, ele é de sexo masculino, diagnóstico de autismo e deficiência intelectual. Os comportamentos dele eram de agressão e birra. Na entrevista com a família, os pesquisadores identificaram que era a fuga da brincadeira direcionada pelo adulto, então o adulto ia chamar ele para brincar de alguma coisa e ficava falando o que ele tinha que fazer na brincadeira, aí ele fazia a agressão para brincar sozinho do lado da mãe. Então a mãe em pé e ele só lá brincando do que ele queria. Então era junto. E na situação controle, eles deixavam tudo livre de brinquedo, a mãe do lado disponível parada ou até comentando o que estava fazendo. E aí, como era a situação? Eram 3 minutos, então, que a mãe estava lá parada, ele brincando com o que queria. E aí, na sequência dos próximos 3 minutos, a mãe, então, começava a propor o que ele tinha que fazer na brincadeira e não deixava ele ficar sozinho, brincando sozinho. Aí, se o comportamento acontecesse, ela se afastava e deixava ele brincar sozinho e ficava só do lado. E ia fazendo isso ao longo dos 3 minutos, até a gente ter esse dado aqui de frequência, né? E aqui, então, é do tempo passando. Aqui a gente, então, pode concluir o quê? Que, de fato, essa condição que a família relatou é responsável pelo comportamento acontecer e que, de fato, a ausência desses fatores, eles promovem um comportamento não ocorrer, porque ele vai estar saciado, né? Ele vai estar com o que ele está ali promovendo. Esses mesmos resultados foram achados em outros participantes. Essa pesquisa fez com 30, mas aqui teve o Max, de 7 anos, de TEA também, o comportamento dele era de autolesão, birra e agressão. E aí, no teste deles, eles faziam fuga da atividade acadêmica para brincar livre. Então, quando iam se testar, ele chamava ele para fazer uma tarefinha, mas se ele apresentasse problema de comportamento, falava, não, pode sair, e os brinquedos estavam disponíveis para ele poder pegar. E isso que era testado junto, né? E o contrário era o controle, ele brincava livre sem ninguém demandar nada dele. Então, ao longo dos 15 minutos, olha a diferenciação, né? Aí o Greg Henley, ele comenta que o momento do controle seria o momento que a gente teria uma criança feliz, relaxada e engajada, e no momento do teste seria o momento que a gente teria a criança, então, no contexto que é evocador do problema de comportamento. E com isso a gente consegue, então, comprovar a causa do comportamento e já iniciar uma intervenção focada nisso. Eu não preciso criar outras hipóteses, eu já posso ter ideias terapêuticas baseadas nessa informação. E juntando vários procedimentos que a literatura já indique de fuga de demanda, de fuga de interação social, e seja do que for, né? Bom, gente, então, para concluir, desculpa ter passado um pouquinho desse tempo, a análise do comportamento, ela possui amplos recursos de avaliação. A gente é um campo que estuda comportamento humano há mais de 70 anos, apesar, às vezes, das pessoas falarem que a AB é moda. A AB é uma moda desde a década de 60, então é retrô, né? É uma coisa assim que vai e volta. Então, a gente tem muita evidência sobre as coisas que a gente faz, são procedimentos muito acurados. De fato, a formação de um analista do comportamento é uma formação difícil, então a gente realmente encontra profissionais ruins, mas isso não é culpa do campo, né? Mas sim da má prática. Mais de 70% dos clínicos nunca conduziram essas avaliações que eu mostrei para vocês de experimentação. Isso é muito triste, né? Apesar, então, que a gente tem 30 anos desse recurso disponível, amplas evidências, quer dizer que as famílias não têm acesso a isso. E, em geral, isso é informado nas pesquisas por quê? Porque os terapeutas nunca foram ensinados a fazer, ou eles acham muito trabalhoso, ou não têm conhecimento tão aprofundado em análise do comportamento para saber manipular as condições, botar em gráfico, analisar o gráfico e poder tomar decisões a partir disso, né? E, em geral, a coleta descritiva, que é aquela ABC da observação, ela é mais fácil, né, de se implementar e de treinar as pessoas para fazer. E a maioria dos clínicos optam por fazer isso. Porém, a gente tem várias revisões sistemáticas e meta-análises que já informam que uma intervenção sem ser feita uma avaliação funcional prévia antes, ela tem uma grande chance de não funcionar, né? Então, o que eu comentaria com vocês? Se meu supervisor, do caso do meu filho, não sabe fazer, eu demito ele, contrato quem sabe? Não. A gente pode tomar supervisão, a gente pode contratar um consultor, né?
Às vezes não é porque o profissional do seu filho não sabe conduzir essa avaliação, que ele não sabe fazer as outras coisas que ele está ensinando para o seu filho, né? Como eu disse, é uma coisa que nem nos Estados Unidos a maioria dos clínicos fazem. Esse 70% aqui é de uma pesquisa no contexto americano. Então, 70% dos tais BCBAs não fazem, porque não sabem como fazer, né? Então, não é uma coisa tão acessível, então, muito menos a nível do Brasil. Então, não é para jogar água do banho com o bebê, né? Não sei direito como é essa frase. É para a gente entender que existem recursos disponíveis, que vocês podem solicitar que os profissionais façam. Se eles não souberem fazer, eles podem contratar quem saiba para dar uma consultoria pontual e, a partir disso, a gente fazer um tratamento informado e mais humano, né? Com certeza do que aquela pessoa está precisando. Novamente, eu agradeço vocês pelo convite, né? Para a gente abrir agora para conversar um pouco. Esse aqui é meu filho Skinner. E aí a gente pode ir conversando.